Hello, welcome people to your English class. Olá, muito bem-vindo, pessoal, para essa aula de inglês número 145. Bom, a aula é especial hoje para iniciantes, pessoas que querem se familiarizar com a língua inglesa. Embora eu dou aula de conversação, 100% conversação. Mas vamos lá, foco na aula e pega a visão. Primeiro verbo que você vê aí na sua tela é o verbo thank, que significa agradecer. Na sequência, você vê que tem thanking com ing no final, que é agradecendo. E no terceiro tempo verbal, que seria no passado, é thanked, agradeceu ou agradecido. Olha a frase. Jane thanked Peter for the birthday present. De novo. Jane thanked Peter for the birthday present. Um detalhe interessante na palavra thanked é que a segunda vogal ela não se pronuncia. É uma espécie de silent letter, que assim chamamos, ok? Peter, interessante. Quem não viu a aula 144, olha lá que eu estou explicando. A letra E, quando vem antes da letra R no inglês, a tendência é ficar neutra. Para quem não sabe o que é um som neutro na língua inglesa, veja, é muito importante saber isso. Continua acompanhando o meu canal que você vai entender melhor. Peter for the birthday. Um exemplo claro de som neutro é na palavra birthday, que significa o dia do nascimento. A gente pode traduzir adaptadamente como o nosso aniversário, ok? A letra I, na palavra birthday, ela está neutralizada. Por isso que em vez de falar birthday, ou birth, a gente fala birth. Sacou mais ou menos o que é um som neutro? Pois é. Olha aí, e na palavra present, a segunda vogal também está neutralizada. O próximo verbo que temos aí é esse verbo tear. Tear, é assim que pronuncia esse verbo, que significa rasgar. Tá? Normalmente acontece quando o rasgo ele é acidental. Tá? Na sequência, temos tearing, que é a segunda palavra que você vê aí, que é rasgando. E a terceira palavra, quando já se rasgou, é tore. Detalhe, tá vendo que na palavra tore termina com a letra E? Qualquer palavra em inglês que termina com a letra E, não se pronuncia, tá? Exceto se tiver duas letras E no final. Se tiver uma letra E, essa letra E não existe. Para me explicar com clareza por quê, é você fazendo mais aulas comigo. Fica ligado aí no canal, não deixa de se inscrever. A frase que você acaba de ver aí é essa. Jimmy tore his coat on a nail. Jimmy tore his coat on a nail. Jimmy, o garoto, né? Tore, rasgou. His coat. His significa que é dele. É um pronome possessivo masculino. Coat é o casaco. Nota-se que na palavra coat, a letra A não se pronuncia. On, que é a sequência depois da palavra coat, on, é em um nail. O que é nail? Nail é um prego. Então, Jimmy rasgou seu casaco em um prego. O próximo verbo que temos aí é tear up. Agora, qual que é a diferença? Por que acrescentou esse up? Porque, nesse caso, o rasgo ele pode ser intencional e não necessariamente acidental. Tá? Então, rasgar. Aqui, tear up é o verbo rasgar, pode ser dilacerar também algo. E vamos à frase, ó. Linda didn't like her drawing, so she tore it up. É um nome bonito, né? Linda. Linda didn't, muito importante essa negatividade. Didn't like. Ela não gostou. Didn't like. Ela não gostou. Her drawing. Her é um pronome possessivo feminino que significa dela. Ela não gostou do quê? Her drawing, do seu desenho. Drawing. Nessa palavra drawing, que significa o desenho, deixa eu explicar um padrão fonético. O sistema de escrita de língua inglesa tem muitos padrões fonéticos, tá? E veja, a letra A, ela tá antes do W. Normalmente, a tendência é acontecer que vire O. Não é all. O A e o W junto vira um único som. O. Por isso que fica drawing.
in, como se você fosse falar drops ou droga, né? Droga, drawing. Tá? E aí, continuando, Linda didn't like her drawing. A Linda não gostou do seu desenho. So she tore it up. Então, she tore it up. Ela dilacerou ele. Ela rasgou ele todinho. Rasgou o seu desenho. Próximo verbo que temos aí é o tear out. Tear out é quando você rasga também, mas rasga... Como que eu posso explicar? Quando você vai arrancar de algum lugar. Tá? Na frase anterior, a Linda rasgou porque ela não gostou. Rasgou, não gostou. Aqui, tear up é porque você vai tirar, você vai arrancar de algum lugar. Olha o que a frase diz. Bob tore out a photograph from the newspaper. Bob tore out a photograph from the newspaper. O Bob, o garoto, tore out. Ele arrancou a photograph, uma fotografia. From é da onde que ele arrancou. The newspaper, do jornal. Newspaper seria papel de notícias. Aqui a gente traduz adaptadamente como jornal, porque é o jornal para nossa cultura. Próximo verbo que temos aí é o trick. Trick. Trick é quando você vai burlar, enganar, ludibriar, sabe? Alguém. Segundo verbo é tricking, que é enganando, né? Burlando, ludibriando. E no passado é tricked. Detalhe. No passado, tricked, com ED no final, a letra E não existe, a segunda vogal. Tricked, tricked. Olha a frase. And tricked Linda with a plastic spider. And tricked Linda with a plastic spider. O Andy, esse garotinho, tricked, ele enganou. Quem? Linda. A Linda with a plastic spider. Com, esse with é com. Essa letrinha A, ela é neutra, é não é exatamente um A plastic, é um A plastic spider. Spider é uma aranha. O que caracteriza essa aranha é que ela é de plástico. Por isso que a palavra plastic vem antes da palavra spider, que significa aranha. Aranha de plástico. Em inglês tem esse funcionamento. Tudo que caracteriza, que define, que adjetiva algo vem antes. Próximo verbo temos aí o verbo talk. Presta muita atenção nesse verbo, gente. Não é talk, como se fosse falar talco. É talk, como se fosse falar tocar, sabe? Dá um toque na campainha, é talk. Porém, não tem vogal final, só tem uma vogal, talk. Letra A com L, a tendência é virar som de O, padrão fonético. Quem faz curso comigo entende bem sobre os padrões fonéticos, os sons neutros e as letras que não se pronunciam e às vezes porque não se pronunciam naquela palavra. Você pode ver que na continuação, depois de talk, que é o verbo conversar, tem talking, talking, com ing no final, tá? Nunca pronuncia a letra G, normalmente não, que é conversando. E no passado é interessante, gente, é talked, talked, talked. Não existe a segunda vogal, tá? Você vê que tem duas vogais no sistema de escrita, A e a letra E. A letra A, ela passa a ter, junto com o L, essas duas letrinhas A e L, ela passa a ter o som de O, é um padrão, não é absoluto, não é necessariamente absoluto, porque às vezes tem algumas quebras, né, de padrões, mas normalmente é assim. E a segunda vogal, essa letra E, não existe, é talked. Isso é chamado de unvoiced consonant, right? Unvoiced sounds, que seria um som não vociferado, kt, ta, kt, kt. Mais ou menos isso, leveza. A frase é essa aí, ó. The parrot can talk. Parrot, the é o artigo, o, a, pode ser no singular ou no plural. Parrot é o papagaio, parrot. Can é porque ele consegue. Can é porque ele pode. Talk, conversar. Ok? O papagaio pode conversar. Próximo verbo que temos aí, qual que é? É o verbo take. Take pode ter muitos significados, né? Traduções diferentes, na verdade. Pegar, levar, tirar, tomar. Vamos ver o que acontece nessa frase. Mas antes os verbos, né? Tem taking, que é pegando, levando, tirando. Né? E tem no passado, quando pegou, tirou, levou, tomou, é took. Took. É esse terceiro aí, com dois O. Took, que você tá vendo aí. Took.
A frase diz assim, ó, William's taking the cookies from the jar. William's take the cookies from the jar. O Willie, esse garotinho, is taking, tá pegando, né? Pode ser tirando, né? The cookies, os biscoitos, cookies. From é da onde que ele tá tirando. E aí a continuação explica. The jar, da jarra. Próximo verbo é o verbo take up, tá? Take up. Muito interessante isso daí. Nessa frase, é um phrasal verb, tá? Quando tem um verbo com uma preposição, chamamos de phrasal verb. Nessa frase, veja bem, tá? Ó, Amanda wants to take up ballet. Ballet. Amanda wants to take up ballet. Take up aqui quer dizer que ela quer fazer aula, ela faz aulas, ela toma aulas, né? Amanda, ela quer ter aulas de balé. Aqui no Brasil falamos que a Amanda, ela quer fazer aulas de balé. Só que se take up é tomar aulas. Eles falam, eu preciso tomar aulas de matemática, tomar aulas particulares de inglês, é take up, ok? Então a Mandy, essa garotinha aí, ela quer, né, tomar aulas, ou podemos dizer também fazer aulas de balé. O último verbo de hoje que temos aí é o take off, tá? Take off, que é tirar. Normalmente a gente usa esse verbo para tirar a vestimenta. Tá? Ó, Cat is taking off her coat. A Cat, ela tá tirando her coat, seu casaco. Her é um pronome possessivo feminino, né, que significa dela, sua. E nota que não é hair, pessoal. Hair em inglês é cabelo. Hair em inglês também soa como lebre, a fêmea do coelho. Essa palavra, antes da palavra coat, é her, é um som neutro. Gente, quem quiser fazer curso comigo ao vivo, aí no link da descrição, tá? Tem grupos de WhatsApp, você me pergunta como. É muito bacana as aulas comigo. E você pode também adquirir essa apostila colorida ilustrada com mais de 2.000 verbos no tempo presente, passado e contínuo, junto com frases super legal para sua memorabilidade, ok? Se inscreve aí no meu canal, compartilha com alguém aí se você gostou, se você achou interessante, divulga, ok? Comenta, pode fazer pergunta, fica à vontade. E até a próxima. Bye, bye.